Olá, alunos do curso de Licenciatura em Matemática da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Estamos na disciplina de Planejamento para o Ensino de Matemática. Nesse momento vocês já tiveram várias aulas de fundamentos, tanto sobre o conceito de planejamento, com a professora Adriana Bach. As primeiras aulas comigo de colocar a matemática dentro do contexto em que ela atua. Nas duas aulas dessa semana nós vamos discutir aquilo que é um documento que se chama a Base Nacional Comum Curricular. Eu vou explicar o que é esse documento e ele é um documento norteador, que tem um impacto enorme sobre a disciplina, todas as disciplinas, nós vamos focar em matemática, a partir do momento que ele é um documento oficial para o país inteiro. Então eu vou explicar para vocês o que é esse documento e depois, mais para frente, a gente vai olhar com mais detalhe o conteúdo de matemática. Então, na Constituição atual do Brasil, que ela é de 1998, já se falava, 1988, né? A Constituição já falava que tinha que ter uma base nacional curricular. A LDB, Lei de Diretrizes Básicas de 96, já falava também na existência dessa base nacional curricular. O Conselho Nacional de Educação recebeu, o Plano Nacional de Educação, que também foi aprovado no Congresso, falava na base curricular. E nos anos de 2017 e 2018, os órgãos operacionais do Ministério da Educação, o INEP principalmente, conduziu uma série de discussões e elaborações de um documento que foi encaminhado ao Conselho Nacional de Educação e aprovado esse documento que se chama Base Nacional Comum Curricular. Então, ele é o documento que norteia a educação no Brasil. Okay? O que esse documento faz? O que ele tem? E eu vou apontar agora várias características dele. Bom, ela define o conjunto de aprendizagens, no sentido amplo da palavra aprendizagens, essenciais a que todos os alunos têm direito na educação. Isso é uma coisa importante. A base coloca que a educação e o aprendizado é um direito de todo aluno do país. E nesse sentido, ela pretende definir o que, ano a ano, o estudante, tanto do ensino infantil até o terceiro ano do ensino médio, deve aprender. Ela entra num nível de detalhe que não era presente em nenhuma documentação anterior. Vocês certamente conhecem a ideia, as bases, né, os planos curriculares, as bases curriculares. Elas eram documentos mais genéricos. A Base Nacional Comum Curricular, ele entra mais em detalhe. E isso tem uma consequência muito grande, que nós vamos discutir ao longo das próximas aulas. Ela prevê também o estabelecimento das políticas para aprimorar a formação de professores e produção de material didático. Esse é um enorme desafio que claro, implica em muito custo, né? Atividades de capacitação de professores e produção de material didático. Não é fácil investir nisso, mas está previsto na base que ela não vai ser um documento que cai no colo da comunidade escolar e a comunidade escolar não tem que se virar para implementar. É previsto que haja ações para a implementação. E ela, é claro, vai impactar as propostas pedagógicas de todas as escolas, como vocês vão me acompanhar aqui e vão perceber. Observe o seguinte, ela procura estabelecer uma igualdade. Ela vai um pouco numa direção contrária aos parâmetros curriculares nacionais que nós tínhamos, os PCNs, os parâmetros curriculares. Os parâmetros curriculares previam mais liberdades locais, regionais. A base, ela, em nome de uma igualdade, ela diz, não, eu não posso permitir muita flexibilidade. Eu quero garantir um mínimo de conhecimento que todo aluno tem direito a ter. Para o exercício da cidadania existe um conjunto de aprendizagens que deve ser garantido para todo aluno. É uma ênfase muito forte dentro da base nacional esta visão.
Então, ela define aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais que serão implementadas em todas as escolas do país. Reforço, todas as escolas do país. Isso aqui é importante. A escola pode oferecer aprender mais, mas não menos. Ela pode oferecer mais aprendizagem para os alunos, mas não menos. O que está na base deve ser pelo menos 60% do conteúdo, mais as habilidades e mais as competências. Como é que a gente interpreta isso? O que está na base é obrigatório. Tudo aquilo que consta da Base Nacional Comum Curricular tem que ser ensinado. Esse é o significado da legislação que ampara esse documento. Então, veja, o que está na base é obrigatório, e é obrigatório para todo o país. De norte a sul, escolas públicas, privadas, rurais, não importa. Todo mundo teria que aprender, ter a chance de aprender o que está na base. E eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas o que está na base, o que está contemplado na base, e vocês vão ver que é uma proposta muito ousada nesse sentido. As escolas podem oferecer mais, mas quando você olha o conjunto de atividades escolares que tem numa certa escola, em cada disciplina de uma certa escola, o que está na base nacional tem que ser pelo menos 60%. Quer dizer, as atividades complementares podem existir, mas pelo menos 60% do tempo e do conteúdo e das aprendizagens tem que ser o que está na base. Certo? Então, isso é uma mudança na filosofia desse documento em relação aos parâmetros curriculares nacionais, que ia muito menos no nível do detalhe. Os parâmetros curriculares falavam muito em interdisciplinaridade, em contextualização, mas não entrava no detalhe do que tem que ser ensinado, e eu vou mostrar para vocês exemplos do que eu estou querendo dizer com detalhes nas próximas aulas. Então, ela vai indicar conhecimentos essenciais, mostrarei, as habilidades e as aprendizagens pretendidas para os estudantes em cada etapa. Tá? Ela vai falar de competências gerais e habilidades que os estudantes devem desenvolver em todas as áreas, competências gerais. Ela fala em competências específicas e ela fala em conteúdos. Então, ela entra num nível de detalhe bastante grande. Como eu disse, nós vamos depois jogar um zoom sobre matemática especificamente e ver como que esses níveis de detalhamento estão presentes na base. Só para esclarecer a diferença entre competência e habilidade. Competência é uma ideia, uma coisa mais geral, mais conceitual. Competência é a capacidade de um estudante, de um cidadão, articular um conjunto de conhecimentos e habilidades para realizar tarefas, resolver problemas. A competência se revela através da mobilização dos conhecimentos, habilidades, pesquisas, informações para se fazer frente a diversas situações. Quando nós usamos a palavra habilidade, isso consiste na capacidade do estudante mobilizar aqueles saberes para realizar uma ou mais ações para atingir um objetivo específico. Às vezes fica um pouco abstrato isso. Vamos pegar um exemplo do nosso cotidiano. O que faz um bom motorista? Um bom motorista de dirigir um veículo na rua? Ele tem que ter certas competências e certas habilidades. As competências para ser um bom motorista é o conhecimento da legislação, é o conhecimento do papel cidadão que ele tem ao conduzir um veículo, como ele deve se comportar, a articulação do papel da mobilidade urbana, o que o cidadão faz quando se mobiliza, conhecer o funcionamento do carro que ele vai dirigir. A habilidade está mais ligada àquela prática diária de ser competente para desviar o carro de um buraco, para trocar a marcha de uma maneira rápida, de uma maneira que funcione bem. Uma coisa é um pouco mais conceitual, é a articulação dos conhecimentos necessários para se ter uma visão consistente de um certo contexto. E a habilidade está mais ligada a uma execução mais concreta, mais prática. Claro que ela depende das competências que foram adquiridas. As duas coisas têm que andar juntas.
Que competências que são esperadas neste nosso século, hein? Os nossos alunos têm que ser mais críticos e têm que ter capacidade de aprender a aprender. Isso é uma coisa fundamental, o aprender a aprender. Porque diante da rapidez com que o conhecimento evolui, aprender a aprender é muito forte, é muito importante. Isso vale para profissionais, como sejam vocês, futuros professores, médicos, engenheiros, ou o cidadão comum. Ele tem que aprender a aprender. O celular muda de tecnologia a cada ano. A tecnologia como se ouve uma música. A maneira de ouvir uma música tem uma evolução cada vez mais rápida. Houve o disco de vinil, houve o CD, houve a fita cassete. Hoje quase ninguém mais usa esses meios. Então, uma pessoa que quer ouvir uma música, ela tem que aprender a aprender como que se atualiza nesse sentido. Resolver problemas com autonomia. Isso é uma coisa fundamental que se espera hoje dos nossos estudantes. Tem muito a ver com a dinâmica com que a sociedade está mudando. Essa autonomia é que vai garantir que ele avance na sua vida pessoal e profissional. A tomada de decisões é super importante para o cidadão, que ele consiga se posicionar diante dos desafios que a vida traz. Ele tem que ser capaz de trabalhar em equipe. Cada vez mais as empresas, o mundo, demanda que nós não trabalhemos de forma solitária, que nós trabalhemos de forma conjunta, porque as coisas são muito indisciplinares. A pessoa que prepara um celular, ela tem que saber trabalhar junto com a pessoa que vai fazer a tecnologia, com a pessoa que sabe o que é uma rede social, para saber qual é a demanda do cliente. Então, trabalhar em equipe é fundamental. Para trabalhar em equipe, você tem que saber respeitar os outros. Tem que lidar com o pluralismo de ideias, aquelas ideias que são diferentes das ideias originais que nós temos. Tem que saber argumentar e defender seus pontos de vista dentro desse contexto de pluralismo de ideia, de respeitos e de trabalhar em equipe. Tudo isso forma um pacote, onde é essencial que as pessoas tenham esse domínio que eu estou resumindo aqui, trabalhar em equipe. Há alguns anos atrás, um desses que nós chamamos em inglês de headhunter, né, um caçador de profissionais, de cabeças, uma pessoa que trabalha com empregabilidade, fez uma palestra num curso, numa instituição que eu trabalhava, para os alunos de ciência da computação. E ele fez a lista de quais eram as principais competências que ele esperava de um profissional em ciência da computação quando ele ia fazer um recrutamento. E o domínio de programação de computadores não era a primeira característica. Eu fiquei muito surpreso quando ele colocou este tipo de característica do trabalho em grupo na frente do domínio de técnicas de programação. E dizia ele, é mais fácil ensinar programação do que formar um cidadão capaz de trabalhar desse jeito. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta e que está muito presente nesse documento que é a Base Nacional Comum Curricular. A base, ela trabalha com 4 áreas do conhecimento. Linguagem, então aquelas disciplinas clássicas, português, artes, dança, educação física, estão numa grande área que chama-se linguagem. Tem matemática, que é uma área sozinha. Você vê a importância da matemática, né? Eu falei na aula passada como que matemática é vista no mundo escolar como uma disciplina privilegiada, uma disciplina especial. Ciências da natureza, que envolve química, física, biologia, e ciências humanas, geografia, história, eventualmente sociologia, filosofia, seriam outras disciplinas que estariam aqui nas ciências humanas. Então, a base, ela fala em áreas do conhecimento, então tem linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e matemática com um destaque, que é uma disciplina sozinha. Então, o que nós vamos fazer na próxima aula é olhar alguma coisa a mais da Base Nacional e depois eu vou mostrar para vocês especificamente de matemática
o como é que ela foi articulada. Tá ok? Ficamos por aqui.